E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 47. Se você não está inscrito nesse canal, considere se inscrever, não perca mais tempo, deixe seu like aí na confiança, porque você ajuda muito a gente com apenas um like e o conteúdo aqui é de muito boa qualidade. Então, por favor, faz a boa, a gente está tentando crescer o canal aqui e com apenas um clique, ó, você avisa para o YouTube que esse conteúdo é de boa qualidade e ele oferece para outras pessoas. Muito obrigado. Né? Se você acompanha os vídeos por aqui, você sabe que a gente está sumido aí alguns dias, porque São Paulo está passando por uma pequena catástrofe, assim. Realmente eu acho que é uma situação de calamidade, não sei se assim foi classificado pelo corpo técnico, né, de quem cuida desse tipo de situações, provavelmente a Defesa Civil, mas a gente está sem energia durante alguns dias já. Eu fiquei 3 dias, quase 4, sem energia aqui, e enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eu sei que ainda tem gente sem energia elétrica. Então, enfim, espero que a coisa volte, né, tanto quanto possível, né, o mais rápido possível para as pessoas. É bem ruim ficar sem energia elétrica, mas tudo que é ruim tem uma parte boa, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Porque nos primeiros dias eu estava bem revoltado com a Enel, né? Meu Deus, a Enel é incompetente e tal. Só que você não consegue ter uma visão do que está acontecendo no teu mundinho, especialmente sem energia elétrica, sem acesso à informação, sem nada. Então, lógico também, né, tirando um pouco da emoção ali, colocando só a racionalidade, a Enel, sem dúvida, estava fazendo os melhores esforços possíveis para conseguir restabelecer o fornecimento de energia, até porque ela ganha dinheiro quando você está gastando energia, quando você está consumindo energia, e não quando você está sem energia, né? Enfim, tirando essa parte, teve algumas coisas aconteceram que foram muito boas, né? Eu fiquei 3 dias e meio, como eu falei, ali, quase 4 dias, sem energia elétrica, mas durante esse período, que foi durante o fim de semana ali, né? Então, uma parte da sexta, sábado, domingo, aí voltou, ficou segunda uma parte, e aí voltou agora na madrugada de segunda para terça-feira. Algumas coisas aconteceram que foram interessantes, e eu queria comentar com você. A primeira foi que quebrou completamente a minha rotina, né? E a minha rotina foi quebrada por 2 motivos. A primeira, estava sem energia. A segunda, eu estava resfriado. E como eu estava resfriado, eu não podia simplesmente pegar meu carro, desaparecer daqui, viajar, fazer alguma coisa, pegar, ir para a montanha e tudo mais, que são coisas que eu adoro fazer. Eu já comentei isso aqui algumas vezes. Eu não podia fazer isso, então eu tinha que ficar em casa. Tinha que ficar em casa, nessa rua totalmente silenciosa. Não tinha um barulho de nada em casa, nem o barulho da geladeira tinha. Não sei se você já reparou para reparar isso, mas parece que a sua atmosfera muda completamente quando você não tem energia elétrica em casa. Parece que quando não tem um modem, de alguma forma a atmosfera vibracional da tua casa modifica. A falta de barulho, aquele barulhinho, né, branco, barulhinho cinza, não sei como é que chama, barulhinho marrom, não sei, da geladeira, faz uma puta diferença. Você não tem isso, faz uma diferença absurda. Parece que a coisa fica muito mais limpa, né? Mais do que limpa, parece que a coisa fica muito mais estática. Parece que você não tem nada acontecendo ali. E quando eu moro numa rua extremamente barulhenta, muito barulhenta. Então eu acordo às vezes, acordo não, né? De manhãzinha eu tô tomando café, já tá aqui o pessoal o pessoal do estacionamento, né? Aquele barulho de estacionamento, tem não. Então tem barulho para todo lado. E eu estava acostumado com isso. Repara, isso para mim foi uma coisa importante, reparar e observar como eu estava acostumado ao caos, ao barulho, ao ruído, aquela coisa que realmente ela suga a sua energia. Suga a sua energia. Quanto mais ruído, barulho, enfim, confusão você tem, mais energia você gasta. Isso foi uma coisa muito interessante de perceber. Porque a outra coisa que eu percebi foi que a minha mente era muito inquieta, ela era muito all over the place. Como eu posso dizer isso? É como se ela estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Então, eu reparei isso, né? Eu fiquei resfriado, sábado e domingo, eu precisava ficar deitado aqui, e eu não conseguia. Então, eu peguei minhas coisas, fui treinar, porque para mim também é uma coisa que me faz bem. Na pura teimosia, né? Meu treino foi péssimo, né? E eu ainda cheguei em casa me sentindo um pouco pior do que eu tinha saído. Mas a coisa mais importante é que eu percebi que, enquanto eu estava treinando, a minha cabeça estava criando cenários. Tipo assim, mas se eu fizer tal coisa, se eu fizer tal coisa, se eu fizer tal coisa. E aqueles cenários, na verdade, são ilusões. Imagina que algumas tradições dizem que, na verdade, a gente vive uma ilusão. Concordo, porque o mundo não é do jeito que o mundo é. Melhor dizendo, você não vê o mundo do jeito que o mundo é. Você vê o mundo do jeito que você é. Então, você só consegue extrair certas partes de tudo aquilo que está sendo está sendo apresentado para você. Você vai para academia, por exemplo, você talvez veja uma pessoa treinando, talvez você veja alguma coisa que está passando na televisão, mas você não consegue, dificilmente você vai conseguir ver tudo que está acontecendo ali. É muito difícil. E a coisa que eu percebi foi que, além disso, né, além de eu não estar percebendo o que estava acontecendo objetivamente ali, eu estava o tempo inteiro na minha mente pensando em coisas que iam acontecer e, eventualmente, as coisas nunca vão acontecer. Então, tem um gasto de energia muito grande, desperdício de tempo muito grande. Você está vivendo a sua vida, mas, na verdade, a vida está passando ali, você não está reparando nela, porque você está no seu ambiente mental, você está na sua mente ali. E, além disso, é claro, né,
mais uma ilusão. É como se fosse uma ilusão, uma outra camada de ilusão dentro da ilusão que você já vive ali por uma limitação natural sua, né? Isso, quando eu percebi isso, acho que eu tava voltando do treino, uma coisa assim. Eu cheguei em casa e falei, cara, eu já entendi o que é. Eu tô muito acelerado, tem muito ruído, muito barulho em volta, eu acostumei a isso. Eu acho que é uma boa oportunidade para me acalmar. E aí eu cheguei em casa determinado a meditar. Meditação transcendental, se você não conhece, eu te recomendo conhecer. Eu aprendi meditação transcendental em 2018 com o Kleber Tani. Se eu não me engano, ele ainda dá aula ali no Leblon. Não tenho certeza, mas eu sei que ele é um cara que é uma sumidade, realmente. Enfim, é um mestre, né? Aprendi com ele essa meditação. Depois aprendi algumas outras técnicas de meditação, especialmente por causa do yoga, né? Eu sei que meditação transcendental é uma espécie de yoga, né? O que eles chamam de Raja Yoga. Mas, enfim, para não entrar muito aqui em explicações, o fato é que eu comecei a meditar. E, cara, como foi difícil. Muito difícil. Aí tentei uma vez, pô, assim, super superficial, a coisa não acontecia. Eu continuei tentando. Meditava e lia, meditava e lia, meditava e lia, meditava e lia. Comia, fazia minhas coisinhas aqui, meditava e lia, meditava e lia, meditava e lia. Então, em 3 dias, eu consegui terminar um livro, estou indo para o 3º livro agora, mas lendo o livro, né? Então, lendo o livro, fazendo as anotações, tudo bonitinho, né? Aquelas perguntas e tudo mais. Estou indo para o 2º agora. E a outra coisa foi que eu consegui melhorar a profundidade da minha meditação. Porque às vezes você medita, e enfim, qualquer pessoa que já meditou sabe do que eu estou falando, às vezes você medita, mas não é que a meditação ela seja superficial. Porque quando você medita, você entra em estado meditativo, ponto. Só que você tem situações que você consegue prolongar isso, tem situações onde você não consegue prolongar isso, né? Eventualmente você sai ali com mais facilidade. E também tem o processo de você entrar em estado meditativo, né? Tem gente que entra com muito mais facilidade e tem outras pessoas que demoram muito mais, né? Tem esse caminho mais acidentado. Você está chegando, às vezes você sai. Você está chegando, às vezes você sai. E isso estava acontecendo muito comigo. Então, no início, estava demorando muito e saía muito rápido, né? E depois eu comecei realmente a meditar com mais facilidade, comecei a ter mais facilidade, né? Para chegar ao estado meditativo e depois mais facilidade para manter também. Então, as coisas que eu aprendi durante esse tempo de escuridão foi que a gente cria ilusões pra gente dentro da ilusão que a gente já vive, porque a gente não consegue ver o mundo como o mundo é. A gente só consegue ver o mundo a partir daquilo que a gente é. Não só por causa daquilo que a gente considera realmente importante, mas também por uma limitação óbvia da nossa condição humana. Quando você começa a estar muito dentro da sua cabeça, viajando, digamos assim, dentro da viagem, né, criando uma ilusão dentro da ilusão, não vivendo realmente a vida de forma presente, e eu faço isso o tempo inteiro, porque sou um cara que tem uma imaginação ultra fértil, cara, você perde tempo da sua vida, você gasta muita energia, você perde tempo da sua vida, e no final das contas, a verdade é que boa parte daquilo que você pensou, daquelas coisas, cara, sequer vai acontecer. Aí, de repente, aquela pessoa que você está pensando em ligar, aí, pô, ela vai te atender, vai ficar tudo bem. Aquela pessoa que, de repente, você acha que, pô, imagina, né? Ela tá super interessada no serviço que tem para prestar. Às vezes ela nem tá nada, cara, tipo assim, sabe? Então, só vai lá e vê o que tá acontecendo, é muito mais simples. É muito mais simples fazer isso, mas chegar a isso nem sempre é tão simples, né? Só precisa acalmar a tua mente. Eu sei que é uma coisa única que você precisa fazer, mas que dá algum trabalho. Então, eu acho que aqui, esse trabalho de persistência, né, de fazer várias vezes, né, tá funcionando até aqui. Não tá ideal não, mas melhorou muito em relação ao que estava antes. Eu acho que o silêncio, não ter nada, não ter luz, não ter barulho de nada e tal, ajudou ainda muito mais. A outra coisa que eu percebi foi que é muito difícil ficar quieto. É muito difícil, né? É muito difícil você admitir que você não está bem. Enquanto eu estava resfriado, né, estava precisando ficar quieto aqui, parece que alguma coisa em mim mesmo não me permitia dizer que eu não estava bem. Sabe assim, tipo, mas você tá doente. Não, mas já eu fico bom. É como se eu ficasse criando, enfim, desculpa para mim mesmo. Você sente dificuldade para dizer que você não tá legal, cara? Porque eu fiquei pensando assim, será que isso é uma coisa de homem? Será que todo mundo é assim? Será que o mundo meio que força a gente a dizer que, pô, tá tudo bem, não, a gente é forte e tal, coisa? O que você acha? Me ajuda me ajuda a responder isso, a esclarecer isso na minha cabeça também. Então, acho que a última coisa foi a quebra de rotina, né? Na segunda-feira, por exemplo, eu tive que ir trabalhar num café, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu fui no Le Pen Quotidien, não sei se você sabe o que é, o Le Pen Quotidien é maravilhoso, tem uma tortinha lá, uma torta não, é um bolo de cacau, cara, que é muito delicioso. Tava procurando um lugar com Wi-Fi para trabalhar, eles tinham energia lá, e aí acabei tomando café lá, foi legal, tinha muitas pessoas, nada que eu não conhecia, né, tudo ali em volta.
Achei bacana aquela experiência de trabalhar com ilustres desconhecidos, né? Na mesma condição que eu. Em um lugar que basicamente a gente também gosta, então provavelmente a gente tem gostos parecidos. Né? Enfim, a quebra da rotina, me observar mais, né? Fazer um uso mais proveitoso do meu tempo, e até mudar o meu paladar mental foi muito importante nesses dias. Então não vou agradecer a Enel, lógico que não, porque tenho certeza que eles não fizeram isso por vontade, mas esses dias para mim foram quase como a vida falando assim, cara, vai sossegar teu facho agora. E acabou. Nada que eu queria fazer, enfim, eu conseguiria fazer, eu poderia fazer, sem um custo muito alto, né? E eu decidi só me entregar, aceitar. E tem sido muito interessante os efeitos de lá pra cá. Então são essas coisas boas dos dias de escuridão que eu tive, que eu queria compartilhar com você. Queria saber sua opinião, deixe aí nos comentários. E também, se você passou por isso, né? Quais foram os seus aprendizados nesses dias de escuridão? A gente se vê no vídeo 48. Um abraço. Tchau, tchau.